meus amores, para mais um Aqui na Sala. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tássia Guimarães e aqui do meu lado não poderia ser diferente, né? Ele é meu parceiro de vida, parceiro de programa. É isso aí, muito bem-vindo, pessoal. Sou o Cleiton da Vans e bora para mais um programa. Gente, não diferente dos outros programas, mas hoje um programa muito especial também. O nosso convidado aí traz uma super bagagem de conhecimento, de história de vida, e a gente tem o prazer de estar trazendo ele aqui na sala. O nosso convidado de hoje, ele é terapeuta de dependência química, palestrante com mais de 15 anos de experiência. Anderson Rosa, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Cleiton. A gente que agradece. Obrigado. E que prazer, né, conseguir uma brechinha nessa agenda aí, né, para ainda no ano de 2025 estar dividindo o sofá aqui para trazer um pouquinho da tua história, contar um pouquinho da tua experiência, que eu acho que é uma experiência de vida profissional, de coisas que se misturam por aí, né, Anderson? Sim. Eu tenho bastante experiência também de vivência, né? E agora, porque eu sempre trabalhei na área administrativa, sou formado em gestão pela Unicinos, e agora ir migrando um pouco para a área da dependência química de vez, assim. E eu quero que tu comece a contar, assim, que eu acho que a tua história, ela já começa lá desde quando tu nasceu, assim, né? Uma história de superação que vem trazendo, eu acho que vários fatores relevantes, e me chamou a atenção quando eu olhei lá na tua bio que falava assim, né? Pai gaúcho e mãe baiana, é isso mesmo? Nordestina. 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 Essa mistura vem da onde? Conta um pouquinho pra nós aí. O meu pai, ele é gaúcho, ele é de Cambará do Sul, mas ele sempre trabalhou, né, pelo Brasil todo, e aí conheceu minha mãe em Sergipe, em Aracaju. Olha só. E isso faz mais de 50 anos, e desde lá vieram para o Rio Grande do Sul. Minha mãe passou um pouco de frio no começo, Até Faz parte, mas faz agora parte, tá tudo né? bem. E aí tu nasceu no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, eu tenho um irmão mais velho que é sergipano, Nossa. e o do meio é carioca. Meu Deus do céu, literalmente uma mistura aí de vários pontos do Brasil. Isso. E aí deu uma super família. Uma super família, graças então, a Deus. Então tu é o filho de 3 filhos homens. Isso, eu sou o mais novo. Olha só, 3 irmãos. 3 Não veio irmãos. nenhuma menina aí. Nenhuma menina. Mas veio sobrinhas. Vieram sobrinhas e 3 sobrinhas, um sobrinho, 9, 11, 14 e 20 anos. Não esqueceu de ninguém, né? Esqueci Senão de ninguém. Depois o pessoal assistindo em casa vai falar, o tio esqueceu do... Não, tá Gosta todo... mais de mim Isadora, Sofia, Pietro e Isabela. Ah, tá não aí. tem O como tio esquecer. Anderson lembrou de todo mundo, então, né? Não tem E como. Anderson, conta um pouquinho, eu quero saber dessa história, né? Antes da gente começar o programa, né? Tu contou um pouquinho assim, Tássia, nasci com um detalhezinho que eu acho que a minha superação vem desde o momento que eu nasci. Conta um pouquinho pra nós, pra gente te conhecer um pouquinho mais e pro pessoal de casa também conhecer um pouquinho mais da tua história. Claro, bem importante. Eu nasci com uma má formação, né? Má formação ou malformação, também pode ser. Ela é chamada de mielomeningocele. Espinha bífida é um nome mais popular. Que é uma má formação ali nas primeiras semanas de gestação. Tem ali quando não fecha a medula por inteiro. Então, nasci, já tive que fazer cirurgia, nasci em Esteio, corri para Porto Alegre. Né, eu não conheço pessoas, né, geralmente pessoas que nascem com essa mesma deficiência não caminham, né? Tem dificuldade. Eu tive um pouco mais de dificuldade para caminhar, demorei um pouco mais, mas graças a Deus hoje pratico esporte. Olha, que Que show. loucura, né? Então já começa uma história de superação desde o dia que nasceu, né? Desde o dia que nasceu. E aí eu quero que tu conte agora, chegando na tua história profissional aqui. Hoje, Sim. né, eu vi ali, terapeuta de dependência química. Terapeuta de Como dependência que o química. Anderson chegou aí nessa história? Então, aos 15 anos, né, eu conheci a primeira droga, né, que foi a maconha. E aí eu fui, depois, assim, muito por uma questão de inserção social, né, de querer se enturmar, fui evoluindo e não me aceitando, né. Então eu lembro que eu falo pro pessoal, né, porque o que é importante? A dependência química, ela é multifatorial, né. Vários fatores compreendem, né, para que ela avance. Um dos fatores é a tua relação com a droga. E a minha relação com a droga começou quando eu tinha esse complexo de inferioridade, né, com o meu corpo, o meu jeito de andar. E eu lembro que ela entrou ali no ensino médio com álcool, por exemplo, né, que eu
Foi um dia que eu fui num parque aquático, né, que eu tinha que mostrar o corpo um pouco ali, né, e aí eu lembro que tomei álcool e me senti, sabe, muito bem, a partir daquele momento eu vi que eu me sentia mais desinibido daquela forma, e então é muito isso, né, a tua relação com a droga, em que momento, né, porque se tu usa para ficar melhor, é uma coisa, agora se tu usa para ficar bem, aí tem um fator bem importante. Então foi bem nesse período que é super decisivo, né, eu costumo Também. dizer, né, eu É. sempre falo aqui no programa, eu sou uma psicóloga aposentada já, me Ah, formei em mas conhece. psicologia, mas eu falo que o conhecimento fica para sempre, Para né. sempre. E aí a gente sabe que essa fase da adolescência, né, 15 anos, a gente tem toda essa questão de aceitação, Isso. né, de Uhum. Querer aceitação pertencer. não só nós com nós mesmos, mas aceitação, se sentir pertencente a um Uhum. grupo, né. Isso. E aí que eu quero que tu deixe, assim, um alerta, né, pra rede de apoio, para os pais, né, Sim. como que foi essa tua relação, então, a partir dos 15 anos, né? Uhum. O que os pais podem estar alerta hoje, né, para observar os seus filhos, para saber se tem alguma forma, né, de colaborar para que isso não aconteça? O que tu pode alertar, já tendo passado por isso, e a gente poder deixar Uhum. esse alerta aí realmente para as famílias que estão nos assistindo? Claro. É a primeira coisa, assim, que não existe culpado, né. A gente fala sobre culpa e a culpa ela congela, né, eu acho que precisa ter responsabilidade de cada um, mas quando eu trabalho com, prevenção ao uso, porque geralmente eu trabalho com a prevenção à recaída, com pessoas que já usam, Já né, usam. então para trabalhar em cima disso. Mas eu já trabalhei dando palestras em colégios de prevenção ao uso, e eu acho que é bem importante, existe um termo que é fatores de risco e fatores de proteção. O que são fatores de proteção? Coloca o filho num extracurricular, né, no turno inverso, em esportes, ele fica envolvido de alguma maneira, se sentindo pertencente à igreja, né, eu não indico, não tem nenhum tipo de religião que possa falar em especial, mas espiritualidade, né, então é colocar o filho, por exemplo, os meus sobrinhos hoje, futebol, jiu-jitsu, Sempre com a balé, cabeça ocupada. isso a gente fala são fatores de proteção, né? Agora, e o que são os fatores de risco? É deixar mais ou menos, né, do jeito que tá. A gente sabe que hoje em dia não é fácil, ainda mais pessoas, dependendo o nível social, elas não podem deixar alguém cuidando, então, de repente, às vezes até o irmão mais velho está cuidando do mais novo, e isso são fatores sociais, né, políticos, mas o que a gente tem que entender é que isso é muito importante, né? Tá presente, porque a gente fala muito sobre aliança terapêutica, né? Existe um termo dentro da consultoria em dependência química, é entrevista motivacional. Como que tu... Porque assim, ó, existe a motivação intrínseca, que é né, o que vem de dentro, e a extrínseca, né? Aquela que eu posso inserir em ti. Então a entrevista motivacional é muito isso. Eu começar a estimular em ti aquela, né, motivação, né? Aquela chama que de repente ali vai fazer com que tu... E não afastar, né? Não, porque é o que acontece no uso de drogas? A pessoa primeiro ela nega, né? Porque ela está sendo atacada, o que a gente faz? Claro. Isso é instinto, não é porque é dependente químico, né? Isso é instinto humano. Se está sendo atacado, se defende, nega. Não conseguiu negar, viu que não tem mais como, o que ele faz? Ele projeta, né? Ele põe a culpa em outro. Então, esses são são mecanismos de defesa do ser humano, não é do dependente químico, né? Se fala muito sobre manipulação do dependente químico, é óbvio, né? Como ele fez muito isso, é um hábito super aprendido. Mas a manipulação é de todo ser humano que quer muito alguma coisa, né? Quer muito alguma coisa. E a dependência química tem essa compulsão de querer muito, né, a droga. Então, arranja alguma maneira, mente, né, engana, para poder usar droga. Outro detalhe que me chamou bastante atenção é quando tu fala assim, né, parar de usar drogas é só a primeira parte da recuperação. É. Comenta um pouquinho para nós, assim, porque às vezes a gente pensa, né, quais são os processos, por onde começar, a família que está tentando auxiliar, aquela rede de apoio que está tentando ajudar ali de alguma forma, Sim. né, por onde começar? Então, conta um pouquinho para nós aí da tua experiência relacionada a isso que tu publicou lá no teu Sim. Instagram. Porque o que acontece, né? Como eu falei, a dependência química ela é multifatorial, né? Existe a questão social, a questão genética, e às vezes
não é hereditariedade. As pessoas pensam que genética é hereditariedade, né? Existe uma diferença aí. Porque o fator genético pode ter alguma mutação que não é estudada ainda, que não teve nenhum estudo ainda científico baseado nisso, mas essa mutação faz com que, de repente, o dependente químico já desenvolva isso, né? Sim. E não quer dizer que é hereditário, né? Muitas vezes, por que alguns filhos... Porque tem um fator também que é biológico, que é esse genético, e tem um fator social psicológico. Por exemplo, assim, eu tenho a experiência de que quando eu era criança, o meu pai chegava em casa bêbado e batia na minha mãe, né? Eu posso pensar, eu não quero isso para minha vida, né? Então, esse é o fator psicológico, né? A vivência. Sim, a gente fala muito de padrões que se repetem, né? Isso, Então, às vezes, e eles se repetem, na verdade, involuntariamente, né? Não é uma coisa assim consciente, eu vou Sim. lá e faço porque eu vivi isso na minha infância. Uhum. Muito pelo contrário, às vezes eu repudio uma situação que eu vivi e eu tô repetindo ela e vivenciando ela novamente sem perceber. É um movimento inconsciente mesmo, né? Inconsciente. E essa parte que eu falei que dependência, a recuperação não é só parar de usar droga, é isso. Porque a gente fala muito dentro de clínicas, em grupos, que parar de usar droga é uma parte que não é fácil, mas é a mais fácil. Porque o difícil mesmo é não voltar a usar droga. Sim, é o pós, né? É o comportamento, né? Hábitos, porque o que acontece? A primeira coisa que a gente vai em grupo de apoio, e aqui eu não vou falar sobre grupo de apoio nenhum, né? É grupo de apoio, a gente fala para evitar lugares, hábitos, pessoas. O que são isso, né? São gatilhos. Porque a partir do momento que eu evito os gatilhos, né? Porque os gatilhos, a gente compreende os gatilhos a partir do quê? A partir dos nossos 5 sentidos, né? A gente pode sentir um cheiro que remete... E gatilho não é um termo da dependência química. Gatilho é um termo da todas as psicologia. áreas, né? Eu senti um cheiro de uma comida da minha avó. Eu lembrei da minha avó. Lembrei da Minha avó. avó morreu, né? E começa... Então, a gente cuidar esses gatilhos. É por isso que a gente tem que evitar lugares, pessoas, né? Hábitos. Hábitos. Eu vi um videozinho lá no teu Instagram também, eu fiz o dever de casa, viu, gente? Eu Tá, tava tá lá bem. acompanhando tudo, né? E aí, tu estava numa palestra, enfim, né? E Uhum. aí a pessoa falava assim, por que as pessoas que estão na minha rede de apoio, enfim, minha esposa, minha irmã, Sim. minha mãe, elas falam assim, mas é só parar de usar. Hum. Como se fosse algo assim, estalei o dedo, pronto, deu, acabou, né? Uhum. Qual a principal dificuldade que tu vê, assim, nessa experiência de estar palestrando em lugares, o pós, eu parei, Uhum. e agora? Ou eu não consegui parar ainda? Qual é a principal dificuldade que as pessoas encontram realmente para conseguir sair, ou primeiro passo, parar de usar drogas? Sim. E até nesse mesmo vídeo eu falei, não, sim. O familiar falou para ele que era só querer. E eu falei, não, ele tá certo, é só querer. Agora, acontece que nós temos alguns mecanismos, né, que acontecem no nosso cérebro, da questão cognitiva, que faz com que a gente se sabote, né? Porque, de repente, eu cresço com a crença de que eu sou um fracasso, né? Então, aí eu começo a viver uma vida que aprendo que eu sou um fracasso. Eu dou muito exemplo assim. Martelando isso aí na mente. Eu dou exemplo muito de violência doméstica, porque acontece muito, tá? Em lugares que eu frequento. Então, o que acontece? Eu nasci numa família que tinha violência doméstica. Meu pai batia na minha mãe e tal. Eu cresço com uma crença de que eu não consigo, eu sou impotente, eu não consigo defender os outros, né? Porque eu sou uma criança e eu vejo a minha mãe apanhando e eu cresço, né? Ainda achando que eu sou impotente perante isso. Mas o que é, na verdade? Nós somos crianças que cresceram, né? E se a gente não conseguir elaborar tudo isso que aconteceu, a gente acaba repetindo coisas, que nem falou, né? Repetindo coisas da infância. E quando a gente começa a conseguir se libertar desses hábitos, dessas crenças, a gente meio que volta, instintivamente se sabota e volta a crença, meio que para falar assim, ó, viu? Eu estava certo, né? Para poder... Sim, então a gente arranja maneiras de se sabotar, né? Então é isso, sabe? Querer, não, tá certo, é só querer. Mas existe algumas sabotagens é o mais difícil, mentais. Né? O pós é o mais difícil, né? O pós é o mais difícil. Tem estatísticas que, assim, que o maior índice de recaída são os primeiros 90 dias após. Isso aí serve para tudo, né? Para droga, para o jogo, para tudo. Para todos os vícios, né? Que envolvem isso aí, né? Eu deixo claro para eles, né? A gente está falando de droga porque a gente está dentro de uma clínica de reabilitação. Mas
o ódio intoxica, a raiva intoxica, o orgulho intoxica, né? Porque quando a pessoa está com raiva, ela não consegue. O que é intoxicação? É quando o córtex pré-frontal está ali, de alguma forma, intoxicado por droga ou por algum sentimento. Né? O que é o córtex pré-frontal? É aquela área do cérebro que escolhe, né, que faz juízo de valor, que projeta, que faz todas as nossas decisões. E se ela está intoxicada, eu não consigo fazer isso. Sim, Né? fica fechado ali, né? Fica Pensando fechado. só nisso. E aí é bem a história do, mas é só parar. Mas a pessoa realmente ela não consegue fazer a escolha de parar, né? Não Como se consegue. fosse simples assim, É. né? Então, eu, durante muito tempo, eu fui internado involuntariamente também. E falo e apoio totalmente a internação involuntária, porque eu não estou apto a escolher, né? Eu não estou apto a escolher. Então, se eu não estou apto a escolher, alguém tem que escolher por mim. E como que agora que tu tocou nesse assunto é bem interessante, que eu acho que é uma dúvida que provavelmente o pessoal de casa deve ter. Como que acontece hoje a internação involuntária? É permitido? Não é? A pessoa realmente tem que estar de acordo ou não, como tu falou, né? Se eu não estou apto, né, e nem em condições de decidir se sim ou se não, alguém decide por mim. Mas como que tá a situação hoje falando de lei, assim, né? O que acontece, assim, eu não estudei a fundo, né, políticas de droga, mas eu trabalho muito mais com dependente químico, mas assim, eu sei que tem algumas leis que é voltada que até 90 dias pode internar involuntariamente, depois disso não, até onde eu sei, né. Então Não até quero daqui a 90 pouco dias ali... Porque o que acontece? Até 90 dias, acredita-se, né, teoricamente, que a pessoa, depois disso, ela consegue... Sim, tem uma reversão, Lembra que eu falei, os 90 teoricamente, dias são os sim. piores? Porque tem essa questão da desintoxicação, porque não é só, eu tô desintoxicado já, eu posso sair, pai, eu posso, né, tô bem. Tudo bem, tu tá desintoxicado, né, tu tá bem, de repente, pra enfrentar, mas e a tua família, né? Porque eu, Anderson, quando eu entrei pra uma clínica, eu deixei um rastro, né, na destruição na minha família. Tudo, né? Então, eu tô pronto, né, para tocar minha vida. E a minha família tá pronta? Minha família tá pronta para me receber em casa e tá tudo bem? E confiar e de repente não sentir mágoa também, porque Sim, porque é magoou, válido, né? porque é válido, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, não é só sobre mim, é sobre a família, né? Hoje, eu venho conseguindo, eu sempre falo assim, eu venho conseguindo, porque a gente fala só por hoje, 24 horas, eu venho conseguindo, eu não tenho dúvida nenhuma de que é por causa da minha rede de apoio. O que é a rede de apoio? Rede de apoio pode ser o teu psicólogo, pode ser teus amigos, família. Então, não tenho nenhuma dúvida hoje que se eu venho conseguindo, é por causa da minha rede de apoio, principalmente a rede de apoio familiar. Eu ia chegar nesse ponto já, tu antecipou ali, né, a questão da família. Como que foi desde o início? Tu falou, né, tive algumas internações involuntárias, né, a família tomou decisão. Como que foi o apoio da família desde então? Quando que aconteceu a primeira internação, assim, que a família realmente viu, tem alguma coisa acontecendo? Tu falou ali da primeira situação aos 15 anos, né? E depois, como que as coisas começaram a evoluir depois de então? Aos 15 anos foi quando eu experimentei, assim, mas quando o que eu vi que estava crítico, assim, foi dos 21 aos 24, que daí eu tomei a decisão de ir para E foi livre bastante espontânea, tempo, então. né? Livre Por livre espontânea espontânea. pressão. Porque ninguém acorda, eu falo pro pessoal, ninguém acorda, hoje eu acho que eu vou me internar, né? Vão acontecendo algumas séries, né? Mas assim, eu tomei a decisão, quando eu tinha 24 anos, de ir para uma fazenda terapêutica, num tempo que era um modelo moral. Hoje a gente fala que é um modelo de conscientização, né? Então, porque existia muito isso de achar que a dependência química era algo moral, que precisava trabalhar, que precisava, né? E a gente sabe que não é só isso, é também isso. Então, naquela época era mais assim, entrei para uma comunidade terapêutica voluntariamente, que eu podia sair quando quisesse, e fiquei naquela primeira vez 9 meses. 9 Nossa, meses. bastante tempo, né? Então não tinha naquela época não tinha um período pré-definido, né? Que hoje eu sei que tem, às vezes tem um ano que tu tem que ficar lá, fica um período 90 dias, depois vai saindo os finais de semana, depois vai mudando. Então tu entra e vai ficando. Conforme tu se sinta preparado para sair, alguma coisa assim, tem alta, não tem? Quem é que não é regulamentava, assim, mas quem é que era a base para isso? É a FEBRACT, né? A Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. E ali, né, estudos e tudo mais, era
tinha um modus operandi, que é fica 6 meses, né? Naqueles 6 meses ali, e com um programa de 12 passos, que é bem legal também. É um assunto bem longo, né? Mas trabalha os 12 passos, né? De Alcoólicos Anônimos. E aí fica 6 meses. Depois, terminando 6 meses, tu vai para a ressocialização, né? Visita a casa, volta, durante 3 meses, até eu fechar o 9, e aí tem a alta. Perfeito. E quando que o Anderson decidiu, agora eu vou ajudar outras pessoas que também passaram por tudo que eu passei? Como que foi essa construção Então, aí? Tássia, não foi uma decisão de que agora, não foi uma decisão altruísta. Acordei assim, Não hoje eu foi. vou ajudar pessoas. Não foi uma decisão altruísta, foi uma decisão egoísta. Começou sendo uma decisão egoísta. Porque toda vez que eu vou lá, eu vejo onde é que eu tive, né? Eu vejo que foi barra, não é fácil, né? E a gente... E aí ver isso, né? Se colocar... Porque o que eu falo muito para eles, assim, né? A gente não pode se basear de que, eu tô aqui internado, tá bem ruim, então eu nunca mais vou usar droga por causa disso. Não, porque o esquecimento, ele é um mecanismo de defesa do cérebro, né? Porque imagina, falo para eles, imagina se a gente pensasse todos os dias sobre os nossos sofrimentos que a gente passou a vida toda. Então o cérebro esquece para poder tocar a vida, Isso aí. né? Então, como o cérebro esquece, eu tenho que tomar uma decisão ativa de lembrar, né? Então ir lá é uma maneira de lembrar, ir em grupo é uma maneira de lembrar, porque ao mesmo tempo que tem um cara lá de 30 anos limpo, né? Eu vejo, nossa, que legal, né? Reconstituiu família, tem toda bens materiais, que é importante também. E aí eu quero chegar lá. E quando eu vejo um cara que disse, recaí ontem, sabe? Joguei todo o meu salário fora, minha família fora. Eu penso, eu não quero voltar. Então é muito grupo de autoajuda, de mútua ajuda, é muito sobre onde eu quero chegar e para onde eu não quero voltar. E isso é legal tu comentar, né? Porque às vezes, eu esquecer o que aconteceu, talvez me torne ainda mais vulnerável para recair ou para eu voltar, né? E a partir do momento que tu está ali convivendo com pessoas, eu acho que o que tu fala é o ponto-chave. Eu vejo para onde eu não quero mais voltar, né? E hoje o trabalho que tu faz, então, são em clínicas, grupos, geral, tem os atendimentos individuais também, conta um pouquinho para nós. Eu faço hoje, eu tenho, né, comecei sendo coordenador, quando eu estava numa fase ali de internação, logo que eu saí, eu comecei fazendo cursos para coordenador e monitor de clínicas, que é da Febract também, o órgão da Febract, e aí comecei coordenando clínicas, né? Comecei primeiro monitorando clínicas e depois coordenando clínicas. E aí eu resolvi passar para a área administrativa, para minha área de novo, que eu queria me formar, né? E eu tive que tomar umas quedas para aprender. E agora voltando, né, para a parte da dependência química, eu comecei fazendo trabalhos voluntários, né? Que digo de novo, né? Não de uma forma altruísta, de uma forma egoísta. Hoje eu faço de forma mais altruísta, né? Às vezes não. Às vezes eu faço para ir ficar bem. Eu não estou muito bem. Não tô bem. Não dá adianta. Então, o que acontece? E aí depois eu comecei a ser chamado. Porque como eu ia de vez em quando, né, nesses lugares... Preciso dar aquele up e vou lá, né? Isso, Era o que aconteceu? Essas pessoas começaram a me chamar, Anderson, quem sabe tu faz semanalmente? E aí eu comecei Foi aí que eu comecei. Aí de uma forma mais... daí me chamava, eu abri a minha página ali, né, o meu perfil de dependência química, consultoria, e as pessoas começaram a me conhecer e começaram a me perguntar sobre isso e me contratar, assim, em clínicas. Então, hoje eu faço trabalho em clínicas, né, de palestras, reuniões. Eu falo que é reunião, tá? Eu falo muito que é reunião, porque não é só eu falar. Eu falo, levanta a mão, pergunta. Claro. Às vezes tu fala alguma coisa que eu não sei, né? Claro, mas vamos levantar a mão, né? Pra não ficar bagunçado. Não é palestra, né? Então, eu já dou palestras também, mas aí é muito mais em colégio, em eventos, né? Colégios sobre prevenção. Então, eu faço um trabalho também de prevenção. Empresas, né? Que a gente sabe que também tem essa questão, assim, que as empresas hoje não querem descartar, elas querem, né, tentar reverter esse quadro nos colaboradores. Então eu faço esse trabalho assim, além também do individual, que é bem importante o individual, porque o que acontece, né? A gente fala que o tratamento é em grupo, né? Mas a recuperação ela é individual.
E existe uma base do tratamento que é em grupo. Agora, eu preciso individualizar o... Então, não é eu entendo sobre dependência química. Sim, eu entendo sobre dependência química, mas eu preciso entender sobre o dependente químico. Sim, porque tu vai estar sozinho a maioria do tempo, né? Então é tu contra tu, né? E é uma situação, é realmente individual, né? Cada um vai ter uma forma de encarar, cada um vai ter o seu tempo Sim. também, né? Do pós, do durante, da recuperação, enfim, né? E as pessoas pensam que, porque como eu já passei por esse processo, é mais fácil. Às vezes não. Às vezes eu tenho que cuidar, porque o que é gatilho para mim não é gatilho para essa pessoa que está sendo atendida. Exatamente. Né? Daqui a pouco O que funciona para mim não funciona para ele. ele, né? Então Então esse eu olhar tenho que cuidar. individual é realmente bem importante, né? E falando Isso. nisso, eu quero que tu tente deixar, assim, um recado para as famílias que estão passando por uma situação, seja com um adolescente, seja com um adulto, seja o esposo, a esposa, alguém da sua rede mais próxima, assim, que está passando por esse processo inicial, que tem alguém da família que está usando drogas. Como que essas pessoas podem agir e tentar ajudar de alguma forma? Em primeiro lugar, a gente sabe que nessa ajuda, a gente tende a se isolar, né? Então, a gente chama isso de codependência, que é uma doença também. É uma doença de familiar, de pessoas que convivem, porque a gente quer ajudar e a gente acaba se isolando, né? O que meus pais faziam? Não vamos viajar porque o Anderson vai ficar sozinho. Então, a gente pode estender a mão, né? A gente pode fazer muitas coisas pelo dependente químico, pela pessoa, porque existe o usuário, né? Existe a pessoa que abusa e existe o dependente químico. E eu falo assim, ó, nem todo usuário abusa de drogas, nem todos que abusam de drogas são dependentes químicos, mas todos os dependentes químicos foram só usuário e foram só abusadores de droga. Então, importante não se anular, né? Ajude, dá para ajudar, ajude, mas não deixe de fazer as suas coisas, porque quando a gente vai num grupo de codependente, né, que existem grupos codependentes, a gente tende sempre a pensar de que, fulano deveria ouvir isso, né? E não é sobre aplicar, não é uma injeção, né? É para mim. Eu, quando eu tomo a filosofia, né, desses grupos de autoajuda, eu vivo para mim. E eu vivendo, né, essa filosofia, o dependente químico é obrigado a mudar, não tem mais espaço para ele. Que legal. Anderson, assim, ó, o teu depoimento, eu acho que ele vem super acrescentar aqui no programa, né? Quando a gente tende a chamar o Anderson, né? Tenta conseguir um horário na agenda, eu acho que compartilhar um pouquinho mais desse assunto, que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, né? Mas muito obrigada pela tua participação. Eu quero que tu deixe um recadinho pro pessoal de casa, como que as pessoas te acham nas redes sociais também, para acompanhar esse trabalho que tu tá fazendo. Então, eu tô no Instagram, @terapeuta Anderson Rosa, deve ser esse, porque eu recém troquei. Mas vai aparecer na tela ali, o certinho tá na tela. Então, porque, né, o que eu fiz? Eu tinha o meu pessoal, tinha o meu profissional, fui indicado a fazer só um e eu tô, né, só nesse. E, assim, das primeiras atitudes é se isolar, né? Por que eu me isolo? Porque as pessoas vão querer me convencer a não usar, e eu quero. Então, não se isolem, né? Peçam ajuda. Em nenhum momento, todas as vezes que eu tive essas recaídas e que eu consegui voltar à recuperação, eu nunca consegui sozinho. Então, a dica é muito mais essa, sabe? Sozinho não tá. A gente tem uns princípios, né? 3 princípios básicos da recuperação, que é a honestidade, boa vontade e mente aberta. Aí, Anderson, muito obrigada. E eu quero deixar uma frase que eu vi lá nas suas redes sociais também. A recuperação me ensinou que a mudança não acontece de uma vez. Ela acontece quando a gente decide retomar a própria vida. Anderson, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Foi demais, né? Muito, Show. muito Obrigada pela Olha, audiência de vocês também. Fiquem ligadíssimos aí na programação da RS Play no canal 524 da Claro TV e até a próxima.